A gente vai seguir com o noticiário agora aqui sobre essa questão de um ataque que aconteceu hoje, nessa quarta-feira, em Blumenau, Santa Catarina, numa creche. Um homem invadiu com uma machadinha uma creche, pulou o muro da escola, de acordo com a polícia, e atacou, matou pelo menos 4 crianças, né? Esse homem de 25 anos que atacou essa creche de Blumenau, em Santa Catarina, ele teria pulado esse muro, como eu disse, da escola, para agredir as crianças. Foi o que informou um comandante da Polícia Militar. Esse comandante do 10º Batalhão da Polícia Militar, o coronel Márcio Alberto Felipe, declarou hoje aos repórteres, inclusive ali na porta da escola, dessa creche, que o autor do ataque pulou esse muro quando cerca de 40 crianças estavam no pátio ali da escola, no local, e ele começou a fazer esses ataques. Vamos ver esse trecho da entrevista do comandante da Polícia Militar. Para a ocorrência às 8h54, com nossas equipes deslocadas juntamente com as unidades do SAMU, avançada e básica. Chegando ao local, nós constatamos o óbito de 4 crianças, sendo 3 meninos e uma menina, na faixa etária de 5 a 7 anos. E ainda 4 crianças que foram feridas, num estado grave, que foram atendidas pelo Corpo Bombeiro e pelo SAMU e conduzidas ao Hospital Santo Antônio. Uma está em estado grave, são 2 meninos e 2 meninas, né, que estão agora no hospital em procedimentos. Alguma pergunta? Qual é o estado de saúde das crianças feridas? Uma delas, estado grave, né, segundo informações, está recebendo todo o auxílio médico, né, e outras 2, uma em estado intermediário e outras 2 em estado leve, né, ferimentos leves, todas elas já com atendimento médico. Ao vivo para o primeiro impacto do Brasil, coronel, como é que foi a morte das crianças? Como é que elas foram mortas? As crianças, o autor, né, pulou o muro, armado com uma arma branca, né, tipo machadinha, e deferiu golpes nas crianças, né, especialmente na região de cabeça, né, e o qual levou ao óbito no local dessas crianças. E ao longo da tarde teve uma entrevista coletiva com toda a equipe da Secretaria de Segurança Pública de Santa Catarina, e aí o delegado responsável pelo caso, o delegado Ulisses Gabriel, falou com jornalistas e comentou esse ataque nessa creche de Blumenau. Disse que é um fato isolado e não coordenado por jogo ou rede social. Vamos ver esse trecho da fala do delegado. Mas a entrevista prévia realizada por mim, pelo Reiters e por todos os delegados e profissionais que lá estavam indicam que é um fato isolado, não tem relação com outras práticas criminosas e não é um fato coordenado, seja por jogo, seja por rede social, seja através de conversas e negociações entre criminosos. Então, isso é importante nós salientarmos, porque para evitar que notícias infundadas acabem sendo propaladas por toda Santa Catarina, isso cause um sentimento de pânico diante dessa circunstância, nós estamos pedindo que os canais de comunicação possam ser um instrumento para que a verdade seja dita da forma mais transparente possível. Nós buscamos transparência e é isso o que está acontecendo. É uma situação pontual, é um fato isolado que faz com que nós hoje, tristemente, estejamos numa situação de termos que estar aqui em Blumenau hoje. Poderíamos estar celebrando a vida, mas pelo contrário, nós estamos aqui numa situação como essa, que é totalmente impactante e peço desculpas, pessoal. Obrigado. Como vocês viram, o delegado responsável pelo caso lá em Santa Catarina pediu, inclusive, essa contribuição da imprensa, e nós aqui do Antagonista e Cruzoé tomamos uma decisão editorial no começo da manhã de hoje, diante de mais esse ataque a essa escola, a uma creche em Blumenau. As redações de O Antagonista e também da revista Cruzoé decidiram elaborar um protocolo de como lidar com esse tipo de situação. Considerando isso, que a divulgação de cenas de violência contribui para gerar mais violência, os veículos, O Antagonista e Cruzoé, se comprometeram a não compartilhar imagens desses ataques.
Além disso, como os seus perpetradores, em geral, realizam esses ataques com o objetivo de ganhar fama, nós nos comprometemos a não divulgar fotos ou nome desses autores. Esse é um compromisso nosso, do antagonista e da revista Cruzoé. Ao adotar esses procedimentos, o antagonista e a Cruzoé pretendem contribuir para um país mais pacífico e humano, convidando outros veículos também a se unirem a esse esforço. Depois que nós soltamos esse editorial no nosso site, inclusive, outros veículos aderiram também a essa política de não divulgar o nome nem a foto dos autores que cometem esses crimes, que cometem essas tragédias. Esse é o nosso editorial que nós soltamos ao longo da manhã de hoje, decidimos aqui na nossa redação, tanto de Antagonista quanto também da revista Cruzoé. Ainda repercutindo um pouco sobre esse assunto, o governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, decretou luta oficial de 3 dias. Vamos ver. Acabo de decretar luta oficial por 3 dias em Santa Catarina, por essa tragédia que aconteceu em Blumenau, na creche Cantinho Bom Pastor, uma creche privada, no bairro da Velha, em Blumenau. Uma tragédia levando a vida de inocentes. Santa Catarina está chocada, consternada. Eu já decretei luto e é um alerta para todos nós. A sociedade a gente precisa conversar mais, a gente precisa chamar mais a família para dentro da escola. Lamentavelmente, é uma dor profunda, que Deus conforte as famílias desses anjinhos, e nós, como gestor público, precisamos pensar o que a gente pode fazer para contribuir para aumentar essa segurança em todos os aspectos. Humanos e Cidadania, Silvio Almeida, comentou o ataque a essa creche de Blumenau. Vamos ver o que ele disse. Nós não podemos achar que fazer reunião em lugar fechado, que fazer cartilha, que ficar, conversando em questões formais, burocráticas, que nós vamos mudar alguma coisa. Nós vamos esperar vamos chegar no número dos Estados Unidos, que é o país que é modelo para muita gente aí. Vamos esperar chegar em 300 ataques por ano em escola, com essa gente cultuando arma, com essa gente querendo dar golpe de Estado no Brasil, querendo mais é que as pessoas morram de fome e que crianças e adolescentes não tenham um futuro. Eu não me conformo com isso. Eu não quero viver um mundo assim. Eu não quero viver um mundo desse. Eu me recuso a viver um mundo assim. Eu não aceito esse tipo de coisa. Esse assunto também repercutiu muito em toda a classe política. No Twitter, o presidente da Câmara dos Deputados fez um posicionamento sobre esse ataque que aconteceu nessa creche em Blumenau, Santa Catarina. Vamos mostrar para o pessoal que está em casa, então, o posicionamento de Arthur Lira sobre esse assunto. Olha só, está aí, escreveu Arthur Lira: repugnante, deplorável e injustificável o ataque à creche de Santa Catarina que vitimou crianças indefesas. Minha solidariedade às famílias e que o assassino seja punido com o rigor da lei. Não podemos aplicar atenuantes jurídicos para crimes hediondos, foi o que disse Arthur Lira, e complementou nesse tweet falando que, no que for preciso, a sociedade terá o meu apoio para endurecer as medidas punitivas aos que atentam contra a vida. Foi o que se posicionou o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. O presidente do Congresso Nacional e do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, também se posicionou sobre esse assunto, sobre essa tragédia que aconteceu em Blumenau, Santa Catarina. Está aí o tweet na tela. Rodrigo Pacheco disse: ataque covarde a uma creche de Blumenau, em Santa Catarina, que resultou na morte de 4 crianças e ainda deixou feridos. Meus sentimentos aos familiares das vítimas, minha solidariedade ao povo catarinense diante de tamanha perplexidade. Enalteço a pronta ação da professora que protegeu vidas de inocentes. Que o caso receba o máximo rigor da lei. Precisamos acabar com esse ambiente de violência no país. Foi o que se posicionou, foi o que disse o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco.
Nós também conversamos e temos agora uma análise do nosso colega aqui da nossa edição, Carlos Graeb, que fez uma análise sobre mais essa tragédia que aconteceu. Vamos ouvir. Kenzo, menos de 10 dias depois da professora Elizabeth ser assassinada a facadas aqui em São Paulo, a gente vê agora 4 crianças de 4 a 7 anos sendo mortas a machadadas, um crime horrível de partir o coração lá em Blumenau, né, em Santa Catarina. E o pior é que esses 2 acontecimentos, eles fazem parte de um padrão que está crescendo no Brasil. A Unicamp fez uma pesquisa recentemente, este ano mesmo ela foi divulgada, mostrando que de 2022 para cá, foram 10 casos já de ataques em escolas. Está acontecendo alguma coisa no Brasil e a gente precisa abordar esse problema com seriedade. Quando eu digo a gente precisa, estou falando nós da imprensa, estou falando de quem trabalha com educação e estou falando dos governos, sim, é claro. Né? Esse caso de hoje, ele tem um detalhe peculiar. Né? Normalmente, esses ataques de escola, e foi assim 10 dias atrás, eles são feitos por quem estuda lá, ou por quem já passou por aquela escola, por quem tem alguma espécie de vínculo emocional com aquele ambiente, e ele quer ir lá e dar o troco por alguma ofensa, por alguma coisa que ele sente que foi feita contra ele naquele ambiente. Né? Nesse caso, até onde a gente sabe, é um cara de 25 anos que aparentemente não tem vínculo com essa escola. Né? Não está claro ainda por que ele escolheu esse lugar, por que ele entrou lá e matou 4 crianças. 4 criancinhas. Né? Isso é um pouco enigmático, foge um pouco do padrão desse tipo de crime. A gente vai ter que esperar para saber mais detalhes. Né? Antes de passar para aquilo que pode ser feito para prevenir esse tipo de ocorrência, esse tipo de tragédia, né? Eu queria falar de uma decisão que a gente tomou aqui no Antagonista e na Cruzoé, que é de não divulgar o nome desse tipo de criminoso e de não divulgar imagens sobre esse tipo de crime. Por quê? Porque uma das coisas que já se sabe, os Estados Unidos têm 40 anos de história com essas tragédias, né? Uma das coisas que foi ficando clara é que a divulgação dos casos pode ter um efeito contágio, um efeito copycat, como eles dizem lá, que é um cópia, né? Quem vê esse tipo de história e tem uma predisposição para esse tipo de violência acaba se sentindo encorajado a fazer. Né? É muito possível que esse cara de 25 anos, que, ao que tudo indica, ou que apareceu até agora, né, não tem um vínculo direto com a escola, pode muito bem ser um desses casos de copycat, né? Um desses casos de contágio. Então a gente tomou essa decisão e essa é uma das coisas que podem ser feitas para a gente tentar combater essa estatística que está começando a ficar perturbadora no Brasil. 10 casos em um espaço curto de tempo. Né? Não dá o material, não fazer circular o material que incentiva esse tipo de monstro. Né? Na ocorrência anterior, quando a professora Elizabeth foi assassinada, a gente já conversou aqui sobre esse tema e eu observei, né, que já tem algumas coisas que são sabidas, além desse efeito copycat, desse efeito contágio. Não existe um perfil muito claro do tipo de criminoso que faz isso, mas existe um perfil, existe um conhecimento dos comportamentos que permitem antecipar, né, que permitem prever que alguma coisa que pode desaguar num crime desse tipo, num crime hediondo desse tipo, está se formando. Um comportamento raivoso, dificuldade de relacionamento, o tipo de site que o jovem ou a criança está frequentando na internet. Né? Tem uma série de fatores que podem indicar que
está crescendo, está fermentando dentro daquela pessoa um desejo de partir para uma violência extrema como essa, né? E o que você pode fazer nesse caso? Primeiro, você tem que ter professor treinado para observar isso. Primeiro, em segundo lugar, você precisa ter um canal de conversa dos colegas para narrarem para a escola que eles estão observando algo estranho em quem está ali do lado. E você precisa ter também um canal da escola com a família. Tudo isso não se constrói do dia para a noite. Tudo isso requer estudo, investimento, conhecimento, e o Brasil não está fazendo nada para proporcionar, né, essa rede de informação, de acompanhamento que permita detectar o cara, né, a pessoa que pode ser um risco antes da tragédia acontecer, né? E como isso tem muito a ver com a observação de comportamento, não adianta a gente pensar que só pondo detector de metal na escola ou fazendo revista dos alunos você vai deter. Normalmente, esse crime não é um crime explosivo que acontece porque eu briguei com o meu colega. Normalmente, a pessoa deixa isso fermentando dentro dela, planeja com cuidado o que vai fazer e leva um tempo para... né? E quando a pessoa planeja com o tempo, ela vai saber burlar as vigilâncias, vai saber... Então, nada é mais importante do que treinar professores, conversar com as crianças, com os pais, para que elas possam detectar essa raiva que está germinando ali. E é óbvio que a polícia tem um papel aí, né? No momento em que a escola detecta, no momento em que os pais avisam que alguma coisa está acontecendo e pode levar a um massacre, né, como esse de hoje, é claro que a polícia precisa estar perto ou bastante da escola para poder agir. Precisa também ter um canal forte de comunicação entre escola e polícia, mas isso não é necessariamente essa presença ostensiva, cotidiana, que transforma a escola num espaço de vigilância, como se fosse um Big Brother, né? É mais proximidade para poder identificar os sinais e agir em cima deles. O Brasil, pelo que eu sei, não está fazendo nada nesse caminho. E isso, sim, é uma discussão de política pública que precisa ser levada muito a sério, porque o crime está aumentando de frequência e isso significa que a gente precisa agir com urgência, com o perdão da rima, né? Posicionamento e pela análise aqui sobre esse assunto no nosso Papo Antagonista. Para você que está nos acompanhando, muito obrigado pela sua audiência. É com um astral bem triste mesmo que a gente encerra o programa de hoje por conta desse ataque que aconteceu, dessa tragédia que aconteceu em Blumenau, Santa Catarina. E quero agradecer muito a sua audiência, muito a participação de vocês aqui no nosso chat. Amanhã a gente está de volta de novo no nosso Papo Antagonista às 6 horas da tarde, trazendo para vocês um resumo muito atualizado das principais notícias do dia. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal, deixa o like também aí, que a gente trabalha bastante para levar para vocês jornalismo de qualidade e independente, trazendo sempre informação em primeiro momento, em primeiro lance, assim que elas chegam aqui, as notícias chegam aqui, elas também já são aprovadas aqui pelo nosso time e chegam também para vocês. Por isso, o nosso QR Code está aí no alto da tela, pessoal, para que vocês apontem a câmera do celular para esse QR Code e aí vocês têm o nosso aplicativo na palma da mão. Muitíssimo obrigado à nossa audiência que está aí ao vivo, segurando bastante. Obrigado a todos vocês que estão participando do nosso chat. Amanhã a gente está de volta, então, trazendo mais informação e análise de todo o nosso time. Wilson está aí comigo ainda? O Wilson está aí na redação? Está aí, o Wilson está batendo texto, trazendo informação para a gente no nosso site. Wilson, obrigado pela participação também aqui no nosso Papo Antagonista de hoje. Amanhã a gente está de volta, né, Wilson? Estamos de volta sim, Kenzo. E deixa eu só dar uma palavrinha sobre o que o Greg falou. Eu acho que é importante e eu acho que... Eu vi um comentário aqui no nosso chat que eu acho que esse episódio mostra o quanto que a nossa sociedade está doente, né?
Eu sei que a gente enfim, eu sei que nós somos aí uma gota no oceano, mas eu acho que quando a gente tem a coragem de tomar uma decisão como a que a gente tomou hoje, de não divulgar imagens sobre o cidadão, nomes sobre esse cidadão, a gente tenta dar uma contribuição para tentar trazer essa sociedade, para fazer... a gente tenta fazer dessa sociedade um pouco menos doente, sabe, Kenzo? Porque o mais importante dessa decisão editorial que nós tivemos, e isso é importante que você saiba, é que existe nas redações um conflito entre a audiência e seu papel social. Nós optamos pelo nosso papel social de fazer um jornalismo independente, como você merece, um jornalismo íntegro, mesmo que a gente perca alguns likes, mesmo que a gente perca alguns page views, mesmo que a gente perca parte da nossa audiência, mas a gente quer estar do lado de você. Você que é o nosso leitor, você que faz parte dessa audiência, para a gente tentar fazer a nossa parte para fazer desse mundo um mundo menos doente. Então, assim, a coragem é justamente nesse ponto. Eu acho que um jornalismo coerente, independente, ele não se faz se não tiver responsabilidade. E esse caso, ele foi simbólico.